Um alerta para o fim dos tempos. As profecias da Sagrada Escritura estão todas se cumprindo. Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. A finalidade deste programa é mostrar a todas as pessoas tementes a Deus que o fim dos tempos chegou. Estamos vivendo o Apocalipse. Somos católicos tementes a Deus e conservamos a tradição da Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo no ano 33, na Palestina, através dos apóstolos. São Mateus 16:18. Hoje, esta igreja está em crise, num total abandono, apostasia generalizada, confirmando o que está escrito em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Na igreja também está reinando uma situação de incerteza. Tem-se a sensação que, por alguma abertura, tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus. Papa Paulo VI, 30 de junho, 1968, Observatório Romano. No terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que a apostasia afetaria o mais alto cume da Igreja Católica. Deus, pela sua tão grande bondade e infinita misericórdia, enviou-nos um profeta, Pedro II, Bento da Conceição, que desde 1972 vem nos alertando sobre o grande perigo que estamos vivendo, depois que entrou o modernismo na nossa igreja. Preste muita atenção neste programa e ajude-nos a combater os abusos e as heresias da nossa igreja. O programa Fim dos Tempos, através dos ceifadores da Palavra Viva de Deus e Dilson Kutcher, do site Rainha Maria, vão orientar e conduzir você nestes tempos tão confusos que estamos vivendo. Não estamos aqui para falar mal ou condenar a Igreja Católica, mas estamos para combater o erro, defender a verdade. Deus precisa de você, como precisou dos apóstolos e discípulos, para iniciar a nova Igreja Católica Apostólica Romana. A messe é grande, mas os operários são poucos. Deus vai salvar sua igreja, custe o que custar, pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com as minhas ovelhas, velarei sobre elas. Ezequiel 34:11. Olá, irmãos ceifadores, uma boa noite para você, bom domingo. É um prazer imenso estar com você nesse dia muito especial em que vamos falar de Cristo, de Jesus, do amor de Maria, dos anjos e santos da nossa querida Igreja Católica Conservadora. A partir de agora, estamos juntos com o programa Ceifadores, diretamente do estúdio São José, aqui no bairro Ariribá, Balneário Camboriú, Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo através da internet. É você que nos acompanha através do site ceifadores.com.br e também através do site rainhamaria.com.br. Mas se você chegou atrasado, você pode rever os programas também. Se você não tem muito tempo hoje, você pode rever os programas através do YouTube também no nosso canal, tá bom? Por aqui, como sempre, estou bem acompanhado com pessoas ilustres. Conosco, locutor, anos de rádio, também católico, Paulo, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Dilson, boa noite, Eugênio, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui hoje, debatendo na companhia dessas pessoas tão ilustres, como disse o Tiago. Ah, que bom, que prazer imenso. E sem dúvida alguma, hoje o assunto vai fluir naturalmente. Esperamos que o Espírito Santo toque a gente para a gente possa trazer um assunto e levar para você também, né? Contando sempre com a sua participação. Conosco, idealizador do site Rainha Maria, Dilson Kutcher. Boa noite, Dilson. Boa noite, salve o Cristo Jesus, salve a Rainha Maria. Eu já gravei uma partezinha aí. A minha partezinha fala a respeito do bispo argentino, tá, que fez pressão sobre uma paróquia inteira para ninguém mais se ajoelhar durante a comunhão. Ninguém pode mais se ajoelhar. O antigo padre foi afastado, porque ele permitia isso, foi afastado. Aí o bispo foi lá para justificar, porque tinha sofrido também uma pressão da paróquia dos fiéis. Ele foi lá e disse que não, que agora é expressamente proibido,
tá? A paróquia inteira e outras paróquias na diocese dele se ajoelhar e comungar. Então aí eu vou dar uma respostinha rápida, porque não há muito a falar, porque já está visto que é uma apostasia tremenda, uma falta de respeito, e esse bispo não acredita na presença real de Jesus Eucarístico, já está visto isso aí, né? Então eu vou dar minha respostinha rápido e vocês vão ver mais adiante, ok? Agora boa noite do Eugênio Schoma, idealizador desse horário, desse programa Ceifadores. Boa noite, Eugênio. Semana em que muitos acontecimentos na relação da Igreja Católica, muita apostasia, e o seu objetivo, sem dúvida, o nosso, é trazer a verdade aqui, né? Boa noite a todos, que Deus abençoe todos os ouvintes que nos acompanham, as pessoas que estão ajudando o nosso programa, o Thiago, o Dilson, o Paulo, o Júnior, o Gabriel, que vamos tentar mostrar um pouco das... Turma ligam para mim, Eugênio, os programas de vocês tá bom, fale mais sobre o respeito na casa de Deus. Nós estamos sempre falando, mostrando sobre a educação dos pais para com os filhos, porque que tá assim. Hoje nós vamos tentar mostrar um pouco do caminho correto, do caminho correto aqui. Sem dúvida alguma. Conosco também o Júnior com o seu boa noite, trazendo o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia. Entrou nas casas de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso reconhecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque os olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso, gente. Por aqui vamos seguir em frente para uma Ceifadores. Obrigado pela companhia. Lembrando que hoje é dia de São João Eudes, ele que fundou a Congregação de Jesus e Maria. O santo desse dia foi definido por São Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu na Normândia em 1601, num tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, quietismo e filosofismo. Ao viver numa família religiosa, João estranhou quando extremamente começou um desejo e consagrou-se a Deus. Encontrou barreiras com seu pai que não foram maiores do que o chamado do Senhor. Por isso, com 24 anos, estava sendo ordenado sacerdote. Homem de Deus, soube colher e promover os frutos do Espírito para a época. Tanto assim que foi importantíssimo para a renovação e formação do clero, evangelização das massas rurais e difusão da espiritualidade centrada nos corações de Jesus e de Maria, a qual venceu com amor afetivo de Deus as friezas e tentações da época. São João Eudes, com suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Depois de fundar a Congregação de Jesus e Maria, Euditas, ao lado do ramo feminino chamado Refúgio de Nossa Senhora da Caridade, São João Eudes entrou no céu em 1680 e foi canonizado em 1925. Hoje lembramos esse importante santo, São João Eudes, rogai por nós.
por aqui. Vamos seguindo em frente, trazendo um abraço especial à galera que está ligadinha sempre com a gente, os irmãos, o pessoal de aqui de Santa Catarina, o Neri, o Edi Família, a Alice Otterman, a Avelino Siquela, o professor Henrique de São Francisco do Sul, em Joinville, tem o Silvio Voz, Amo e Mauro de Joinville. São os catarinenses, alguns dos inúmeros catarinenses sempre ligadinhos conosco. Sem dúvida alguma, também nosso abraço especial a Taquaras. A Dona Ladia, a Aline, a Graziele, a Ana, o Zeca, o Alex, o João Batista, muito obrigado pela companhia e sempre pela participação e pela companhia de sempre, é claro. Agora tem uma mensagem muito importante para você. O maior tesouro do mundo, você confere agora. Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. O maior tesouro do mundo. 15 de fevereiro do ano 2000. Possuir um tesouro desta natureza não é difícil. Difícil é achar um coração puro para obtê-lo. Quem dispuser de todo o seu tempo para continuar procurando, achará. E quando achar, porá as mãos para o céu e dirá: Deus de Abraão, de Jacó e de Moisés, agradeço, Senhor, por ter encontrado tudo o que mais queria, que era e é o seu santo Filho Jesus. Hoje, eu tenho ele comigo e sei que me ama, porque dou o respeito máximo a ele em todos os sentidos. Filhinhos, sou uma criancinha que falo agora com vocês. Sou o menino Jesus, tão pequeno como os seus filhinhos de 3 a 4 anos. Apresento-me assim porque vejo os meus irmãozinhos querendo vir para mim, mas são impedidos por tanta vaidade deste mundo. Os seus próprios pais é que são os maiores culpados, porque tudo o que eles pedem, dão, principalmente os que mais têm dinheiro, mas não são capazes de dizer: filhinhos, há um tesouro maior de todos, e este não custa nada, pode ser adquirido de graça. Mas, infelizmente, nada disso dizem de um menino que veio para estar no meio de todas as criancinhas, que sou eu, Jesus, Filho do Altíssimo. Meus irmãozinhos, ainda me sinto como criancinha quando estou perto de vocês. Gostaria que quem lesse esta mensagem, que a lesse perto das criancinhas, para dizer a elas que continuo junto no meio, ainda como criança. E gostaria que vocês, pais, dissessem assim: criancinhas, o menino Jesus está dizendo que ama muito vocês. Ele diz que continua juntinho de vocês todos os dias. Pede também que vocês devam rezar o anjo da guarda. Aprendam, para que o inimigo não venha a aborrecê-los. Gostaria de ouvir de vocês, meus irmãozinhos, sempre que puderem, um convite para brincar com vocês, mas bem longe da televisão e das pessoas que andam sem roupa, como estas que agora estão nas praias. E não gosto de ouvir palavrões e nem mentiras. Quero todos vocês bem pertinho de mim. Meus irmãozinhos, quando vocês estão rezando, eu, Jesus, junto estou com vocês. Agora eu pergunto: querem brincar comigo? Então, peça à mamãe para pôr sua roupinha que cubra todo o teu corpinho, tá? As meninas nunca devem andar mal vestidas e os meninos nunca devem dizer palavrões para as meninas, porque aqueles que ensinarem vocês a dizerem palavrões, suas línguas vão ser queimadas no inferno. Meus irmãozinhos queridos, antes de se deitarem, podem me chamar assim: Jesus querido. Gostaria de achar o maior tesouro do mundo. Neste momento, eu entro no teu coraçãozinho e nele permanecerei por toda a eternidade. Depois, conforme fores dando atenção, eu te farei um anjo no céu ou um santo. Menino Jesus. De volta, seguindo em frente com o nosso programa Ceifadores, obrigado pela companhia. E agora vamos trazer um assunto importante, sem dúvida alguma. Você, como um grande pai, uma grande mãe, tem suas dúvidas de como educar seus filhos. Nós vamos trazer um pouquinho da nossa experiência como pais, com pessoas que conhecem mães, conhecem pais, conhecem famílias que têm Deus e que não têm Deus. E a gente vê que as pessoas e as famílias que são tementes a Deus têm um bom coração.
sabe guiar os seus filhos, sabe educar os seus filhos. A Bíblia, sem dúvida alguma, é alicerce para a educação de uma família, para guiar o caminho correto. E o Paulo tem uma mensagem para a gente falando sobre isso, né, Paulo? Essa mensagem encontra-se no livro Prepara-se, Maria Santíssima, Nossa Mãe Passa na Frente, que você encontra no site dos Ceifadores. Destruição das famílias. Será que alguém poderia me responder por que os números referentes às separações nas famílias só aumentam assustadoramente? O que está acontecendo no mundo, nas cidades, para que ocorram tantos crimes dentro de nossos próprios lares? Por que será que as famílias estão se perdendo no sentimento do amor, onde os membros estão cada vez mais vivendo em mundos separados? Qual o motivo para tanta revolta e ódio entre pais e filhos? Chega a ser revoltante quando tentamos buscar as respostas para as perguntas citadas acima. Os números não nos deixam mentir, na realidade eles nos machucam profundamente. A traição é o principal motivo que puxa esses números para cima. Dados afirmam que 70% dos abusos praticados contra menores são realizados pelos próprios familiares, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas. É cada vez mais frequente o uso de drogas lícitas e ilícitas entre os jovens. Em São Paulo, a maior capital do país, 98% da juventude já experimentaram o álcool, 52% o crack e 39% já usaram cocaína. A TV é uma das causas que tem agravado esses números, uma vez que ela planta e semeia uma série de valores horrendos na cabeça dessa geração. Uma das principais básicas dos meios de comunicação, como educar, orientar, tem sido trocado quase sempre, em sua totalidade, por um comércio desenfreado de pornografia, sexo, enfim, uma libertinagem sem procedência. A televisão tem atrofiado a cabeça dessa juventude com prostituição e pornografia. Tudo isso são péssimos exemplos porque os pais deixam os seus filhos à vontade. Não souberam educá-los, não ensinaram o catecismo, muito menos ensinaram a rezar. Para formar um filho exemplar, é preciso trazê-lo com rédea curta. É necessário controlá-lo e pôr limites. O filho que cresce solto se desembestará pelos caminhos tortuosos. Não lhes dê liberdade na juventude e não feche os olhos diante de suas tolices. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 11. Lembre-se, pais, de que os filhos não são seus. Jamais diga essa criança é minha. Não, essa criança é de Deus. Ele vos-la confiou, mas é um depósito de que tereis que lhe dar de volta um dia. Que responsabilidade isso faz com vocês, pais? No dia da morte, Deus lhe perguntará: onde estão os meus filhos? Os pais são simplesmente pais, nada mais. O único e verdadeiro Senhor da criança é Deus. Por isso, desgraçados dos pais que idolatram os seus filhos, que fazem deles um brinquedo pessoal, que procuram imprimir-lhes os seus pensamentos e suas afeições, que impedem a orientação para Deus da sua alma e do seu coração, que recusam a Deus quando Ele o reclama o depósito que lhe confiou. Bonito. Gilson, o que você me fala da família no Brasil? O que você está vendo hoje em dia? O que você sente vendo a televisão, vendo nos jornais? Tanto crime, tanta marido matando mulher, crianças sendo molestadas. O que isso te traz na memória? O mundo sem Deus está condenado ao caos. Quer dizer, olha, tudo começa o seguinte: se os padres, bispo e cardeal não ensinam mais aos pais de família o caminho de Deus, e é claro que eles não vão aprender o caminho de Deus do mundo, porque o mundo já sob maligno. Está na Sagrada Escritura. E outra coisa, Paulo, eu vou te dizer uma coisa para ti. Na Sagrada Escritura diz o seguinte, presta atenção. Em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dela não se há de afastar.
Provérbios 22, 6. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente vai debater, botar a culpa no mundo, se os padres, o cardeal, o bispo, eles já não falam, já não ensinam nada de valores cristãos, só falam em política, sociedade, e sabe, só falam movimentos gay, mas tá aí os valores cristãos, Sagrada Escritura, salvação das almas, eles não ensinam mais nada disso. É verdade. E aí, vocês querem botar a culpa no mundo? Não tem culpa no mundo, entendeu? Ninguém tá lendo mais a Sagrada Escritura. Cardeal, bispo, tá lendo qualquer coisa, revista mundana, qualquer coisa. Pararam de ler, e é a maioria. A maioria parou de ler, entendeu? Então o Tiago, o Eugênio e Paulo, fica muito difícil, né? O mundo, jornal, mas isso tem que começar por quem? Os bispos são os apóstolos atuais de Cristo. Se os bispos não ensinam mais valor cristão, não ensinam mais o caminho de Deus, não ensinam mais a Sagrada Escritura, o mundo sem Deus é um mundo condenado ao caos. Sabe o que é caos? Caos. Se a juventude não aprende desde cedo, se a criança não aprende desde cedo, tá? Os valores cristãos, é claro que ele vai ir para o mundo, vai virar um mundano e vai aprender os valores mundanos, e os valores mundanos são terríveis. Terríveis porque, bom, o Tiago tem filho, vocês devem saber. Vocês têm que ensinar, como capaz, católicos, vocês têm que ensinar pelo menos o caminho de Deus. Tá? Isso vocês têm que ensinar, para não ser culpado depois de negligência perante o Criador. Agora, se depois teu filho vai ouvir, porque é o seguinte, tu é a voz de Deus pro teu filho, mas certas pessoas são a voz do demônio para os teus filhos. Sem dúvida. Então, se ele não vai escutar você, porque você de repente está muito ocupado com profissões, ou sei lá o que, mas está ocupado, não dá a assistência que ele merece, assistência cristã. Ele vai escutar essa assistência, mas não vai ser cristã. Ele vai escutar essa assistência do demônio. Ah, mas como do demônio? Porque muita gente que prega contra a Igreja Católica, prega contra os valores cristãos, ele vai tentar, infelizmente, se ele não tem esse apoio em casa, e ele procurar na rua, e na rua, tu sabe que o mundo mundano, muitas vezes vai levar ele para os caminhos das trevas. Então é só isso que eu tenho para dizer, né? Para não ficar... Vocês que são pais, vocês sabem melhor que eu que eu estou falando, né? Quando a pessoa não... Quando o filho, a criança... Como diz aqui, só para encerrar. Provérbio 22:6 é o resumo. Do que você está falando, eu vou tirar o seguinte. É claro, eu sou pai. Importantíssimo, então. E tenho um filho maravilhoso. Mas antes do meu filho, eu tive um pai maravilhoso. E você disse aqui, né? Os pais ensinem os seus filhos. Isso mesmo. Eu aprendi desde cedo a honrar pai e mãe. Eu acredito que você também. Mandamentos. As pessoas numa certa idade, elas têm esse compromisso. Depois acaba que virou uma coisa mais, né? Tem pais jovens e tal, não é mais aquela coisa toda. Mas na nossa época, até porque você tinha mesmo que respeitar. Respeitar era uma coisa. Agora, honrar o pai e a mãe era outra coisa. Eu aprendi a honrar. Meu pai me ensinou tudo o que eu sei sobre igreja, sobre religião, sobre Deus. Meu pai, desde pequeno, nós somos em 6 irmãos, e ele fazia de tudo para nos ensinar. Ele chamava a gente lá, com um jeito que não quer nada, pegava a Bíblia, lê esse trechinho aqui para mim, aí você acabava lendo, e aí ele ia conversar aquilo com você. Ele aproveitava que ele estava sem óculos, dizia que não enxergava, e fazia a gente acabar lendo ali para ele. Mas foi a forma que ele achou de nos educar. Então, desde pequena, minha família tem essa coisa com ele. Claro que na juventude eu me afastei um pouco dessas coisas, e um padre amigo meu disse uma vez: Deus se apresenta na hora certa na tua vida, né? Você tem o conhecimento, dá uma sumida, mas vai ter uma hora que ele vai te chamar, e ele te chama. É sempre assim, não tem a menor dúvida. Então eu conheci Deus um pouco tarde. Aí eu faço minhas as palavras de Santo Agostinho: tarde te conheci, Senhor. Porque hoje, conhecendo o que eu conheço e estando mais ligado, comungando, confessando, rezando, o universo conspira ao meu favor, sabe? Porque Deus me ouve.
porque Ele atende as minhas preces, porque quando eu peço a Nossa Senhora que ela rogue por mim, ela realmente me atende. Então eu consegui aí em 2 anos milagres maravilhosos. Um deles foi a minha saúde, que uma hora eu vou contar para vocês aqui, que foi um milagre de Nossa Senhora, que eu tenho certeza foi ela que fez, porque não tinha como aquilo, né? E enfim, nós estávamos mas uma hora eu quero contar isso, uma hora eu tenho que dar esse depoimento aqui, é importante, tá? Mas enfim, a gente fala sobre esses assuntos de família e sobre religião e sobre o que o pai da gente ensina. Meu pai me ensinou já desde cedo que a gente só chega ao paraíso, a gente depois que morrer só vai para lá através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me lembro daquele vídeo que você me mostrou hoje do Papa Francisco abraçando todas as outras religiões, muçulmanos, judeus e tudo mais. Cadê o Cristo? Né? São religiões que não tem Jesus Cristo além de um profeta, né? Eu fico muito triste com essa situação, fico muito feliz também em poder estar aqui conversando sobre família e sobre o final dos tempos, porque o que a gente vê nem sempre é uma família tão unida quanto a minha. A minha, graças a Deus, foi e é maravilhosa, meu filho é magnífico, e lá em casa a gente faz evangelho todo dia. E vou dizer uma coisa para quem está nos ouvindo agora: fazer o evangelho é uma coisa maravilhosa, limpa a tua casa, tira tudo que é coisa ruim de dentro de casa, né? Rezar faz bem, gente, rezar faz bem. Eugênio, nós estamos falando sobre família, tua vez agora de falar um pouco. Os filhos são cópias dos pais, não é verdade, Eugênio? Então, quero que tu dê teu depoimento de família, né? Você teve família, não teve um pai tão bom, mas teve um aprendizado de tudo isso também, né, Eugênio? Eu não tenho pai. Meu pai mataram, eu tinha 1 ano e 6 meses. Aí, eu tinha quando eu era pequeno, o padre que fez a primeira comunhão comigo, naquele tempo ele ensinava nós. A Santa Hóstia, a gente não podia tocar nem nas línguas. Então falaram um dia para ele rezar pela vocação do sacerdote. Ele falou, não, tá errado, tem que rezar pela vocação dos pais pelos filhos. Porque um pai que ensina o filho a ser um bom sacerdote, um bom médico, um bom advogado, bom tudo. Tudo vem da família. Então, o que o diabo fez? Destruindo a família, destruindo tudo. Não, e sem dúvida alguma, continuando a leitura do livro, que o Paulo começou muito bem, os filhos são cópias dos pais. E o casal que vive nas trevas, no pecado, exige em vão que os filhos caminhem na luz. De que forma? Um exemplo para você. Conheço uma família em que o pai e a mãe vivem somente fazendo festa, embalada, usando drogas, exagerando também no consumo de álcool na frente da criança, né, em churrascos, coisas um pouquinho mais fortes. Que exemplo eles trouxeram e trazem para sua família, para o seu filho? Nenhum. O filho hoje está nas drogas. O filho hoje está no caminho das drogas. A mãe está internada. O pai e a mãe andavam nas trevas. O que trouxeram para a família? Trevas. Andar na luz é seguir os mandamentos, a ser pessoas boas, sem dúvida alguma. É isso que pede, é isso que diz a Sagrada Escritura. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, fala: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor? Nada mais, nada menos que a Bíblia. Soltar as rédeas dos filhos, deixando-os galopearem pela estrada do vício, não é prova de amor, e sim de fraqueza, covardia e irresponsabilidade. Eu não quero culpar as mães que têm aquela rédea mais... A mãe, né, geralmente, não quer ofender a filha, deixa que a filha usa roupas curtíssimas, que vai em baladas, que ande com homens errados. Muitas mães permitem que o filho, né, ande com... ou a filha com pessoa casada. Quer dizer, nem que você tenha que ficar de mal com a sua filha, você tem que educá-la, ser contrária a isso. Nem que venha muito dinheiro com isso, você tem que ser contrária. O que começa errado não termina bem. Para ter um filho santo é preciso poli-lo desde a meninice. A polidez foi sempre um dos mais belos caracteres da educação. Obrigai-o a curvar a espinha na sua juventude. Bate-lhe nos flancos enquanto é menino. É a educação da vara. Quando ele ofender você, a sua honra, eduque-o.
Nem que seja com as palmadas. Porque hoje é proibido bater na criança. Judiaria, o pai e a mãe podem ser presos. Não. Você, enquanto estiver na sua casa, bater no seu filho, educar, não é espancar, gente. Uma palmada, uma vara, não vai espancar seu filho, mas educá-lo. Dizer que está errado. Educar de uma forma que diz a Sagrada Escritura também. Por que não? A vara é santa. E às vezes, ela, Paulo, ajuda muito. Não, né? eu ia só um parênteses, né? Amigos, eles têm na escola, eles vão ter durante a vida muito tempo. Pai e mãe, só um. Então o pai tá lá para educar mesmo, não é para ser amiguinho do filho, não vai dar, não dá para concorrer com a garotada da escola. Você tá certíssimo, Thiago. Sem dúvida alguma, o filho que recebeu boa educação é exemplar, edifica a todos, ele edifica até os amiguinhos, ele é a alegria dos pais. Aí que vem a honra. O que é honrar pai e mãe? Não é falar bem do pai e a mãe, é honrá-lo sendo uma boa pessoa, sendo exemplar. Isso tu honra o pai e a mãe, é sendo um bom homem, uma pessoa que ninguém fala mal. Ó, esse menino, o pequeno Dilson, Cuti-Cuti, é um menino bonito, é um menino trabalhador, é um menino honesto. Isso é honrar pai e mãe, sem dúvida alguma. Andar no caminho correto, o caminho estreito, o caminho que leva a Deus, o caminho que leva à salvação. Não é mesmo, Eugênio Schomer? Você falou aqui, ó. Filho será, o filho, ó, essa opção. O filho será um anjo ou um demônio. Isto dependerá da sua correspondência, da qualidade de formação recebida dos pais. Então, por isso a criança, nem tem gente até a gente da caminhada ali, deixa as crianças, a menina usar calça. Já começa desde pequeno, quando cresce. Até para finalizar aqui, essa parte que é muito interessante, o pai que poupa a vara odeia seu filho. Olha só, gente, é bíblico, não estou falando, está na Bíblia, palavras do Senhor. Pai que poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Pega a sua Bíblia. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O filho geralmente dá uma palmadinha. Tu não me ama. Eu te amo, por isso estou te educando. É esse o caminho correto, filho. Você vai ser castigado porque você errou. Você não errou? Então é essa a forma que o pai vai te educar. Filhos, obedecei aos vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que não sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Quem amaldiçoar seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, será punido de morte. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Quer dizer o quê? Do seu lado. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Geralmente pode ser seu filho. Então eduque, para que ele não venha a ser devorado pelos demônios que andam no nosso derredor. A gente fala muito de educar filho e tudo mais, o correto seria a gente chegar em casa e desligar a TV, né? Tirar da tomada e jogar fora. Porque se você for ver o que passa nos nossos canais de TV, agora recortar com uma novela aí que coloca a Virgem Maria como uma mulher comum, que coloca Cristo como um pecador, que é um verdadeiro absurdo. Se vocês pesquisarem na internet, eu vi algumas coisas assim passando, li alguns artigos, achei de um mau gosto terrível. Mas a Record é o que você falou, né, Tiago? É de Edir Macedo, né? Segundo as intenções, né? Como? Segundo as intenções, na realidade. Fala mal de Maria, para dizer que é mulher comum, para criticar a fé católica. Mas eu quero dizer assim, olha, o pai está trabalhando o dia inteiro e o filho está lá em casa vendo isso daí, ou a filha está vendo esse troço. Acaba não perguntando para o pai ou para a mãe, ou o pai acabou não explicando isso lá atrás. Isso é uma questão por isso que fala, né? A educação vem dos pais, né? E acaba que ela leva isso para a vida. Acaba que a televisão acaba não somando. Nós temos inimigos para todos os lados. Amigos são muito poucos. Amigos que nos ajudem a educar os nossos filhos são muito poucos. Lembre-se, pais, que os filhos não são seus. Jamais digam, esta criança é minha. Não, essa criança é de Deus. Ele vô-la confiou, mas é um depósito que tereis de lhe dar contas delas um dia.
Preste muita atenção, muito importante esta frase. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Os pais, a maioria dos pais, não sabe dar boa educação para os seus filhos. Tudo que os seus filhos pedem, os pais dão. Por isso que a juventude hoje está vivendo nos tempos tão distante, longe de Deus, sem Deus no coração, ligado só nas coisas do mundo. Confira e veja esse vídeo com nós, veja que é pura realidade. Os filhos do quarto. Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e, ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais. Fechados num mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com os seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre já sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler e ouvir este texto e amar, mandar para os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente, mas como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então faço a você um convite. E por favor, aceite. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular. Pais, retire seus filhos. Tirem deles computador, tire celular, tablet. Chame eles para rezar um terço. Chame eles para oração. Ensine catecismo para seus filhos, pais. Filho será um anjo ou um demônio? Isso depende da sua correspondência, da qualidade da formação que recebeu dos seus pais. O filho que recebeu boa educação é exemplar e edifica a todos. É a alegria dos pais. Aquele que educa seu filho terá nele motivo de satisfação entre os conhecidos, a gloriar-se dele. Eclesiástico 32. Os filhos são cópias dos pais. O casal que vive nas trevas do pecado exige em vão que os filhos caminhem na luz. Os vossos filhos farão aquilo que vós fizerdes. Serão aquilo que vós fordes. Pai, lembre-se bem do dia do juízo final. Deus vai ajustar conta de ti e da educação que destes para os teus filhos. Bom, eu vou ler aqui uma mensagem que o Eugênio pediu para que eu fizesse a leitura. É do livro A Palavra Viva de Deus, Catecismo e Orações, que você também encontra no site Os Ceifadores. É um riquíssimo material feito aqui pelo nosso editor Eugênio Schoma. Esse material aqui.
Mensagem recebida pelo profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, em 2 de janeiro de 2005. Adolescência. Juntaste o mais precioso tesouro, uma criança dócil, um rei desde que nasceu. Era e é sempre uma criancinha. Sempre, na data de seu aniversário, ele sempre volta a cada ano que passa, entrando nos seus lares e perguntando em cada casa, dizendo assim: tem um presentinho para mim? Dos mais ricos, pouca coisa ganham. Outros que podiam dar quase se esquecem que ele existe. E os mais fracos, a maioria dos cristãos, convida-no para entrar e junto com as crianças pobres ele brinca. Ele só fica muito triste quando vê nas mãos das crianças brincando com armas. Isso não deveriam. Seus pais não deveriam dar aos seus filhos, porque tão logo aprendem a fazer o que não deviam, brincar de matar um ao outro. Na adolescência, os pais deveriam ensinar os seus filhinhos a não mais pegarem em armas. Esse brinquedo faz parte com o inimigo de Deus. Ele é quem ensinou a fazer essas coisas para matar, enquanto Jesus, menino, ensina a amar e não a odiar. Ó mãe, onde está o teu amor que tens pelos teus filhinhos? Tirem das mãos dessas crianças as armas de destruição. Jesus, menino, chora quando seus amiguinhos convidam ele para brincar e que dão uma arma de brinquedo para ele. O amor de mãe deveria dizer sempre assim: por que vocês não brincam de ajudar um ao outro, saber dividir as coisas e amar os mais pobres dos pobres? Vejam que os olhinhos deles não veem sequer um brinquedinho. Eles ficam tão tristes por não terem ganhado um presentinho. O menino Jesus chora nesta hora. Só ele consegue acalentar os pequeninos inocentes nesta hora. Um dia, Jesus ganhou os seus primeiros presentes, mas não conseguiu brincar com eles. Crianças entendem que presentes são brinquedos, como bonecas, carrinhos, bolinhas, roupinhas, casinhas, bichinhos. Esses sim são presentinhos que eles mais gostam. Mães, se alguém der aos seus filhinhos armas para eles brincarem, queimem. Não tirem deles a inocência. Ensinem a amar, a repartir, a brincar sem brigas. Esse é o caminho mais certo para que no futuro não venham a crescer à espera de Jesus com armas de destruição. Criancinhas, querem esperar a vinda de Jesus? Preparem os seus coraçõezinhos. Eles já estão prontos para cuidar de vocês e de seus pais. Então todos serão irmãos na presença dele. Ele e eu, Maria, seremos os vossos pais, e todos serão nossos filhos. Aprendam a orar, aprendam a ser crianças obedientes aos seus pais, pois não tarda Jesus menino vir a bater nas suas portas dizendo: posso entrar? E vocês vão dizer: entre, Jesus, nós estamos esperando o Senhor. Queremos ser os seus irmãozinhos. Obrigado, pai e mãe. Eduquem já os seus filhinhos para esperarem Jesus menino. Virgem Mãe de Deus menino. Tá aí, então, para fechar o assunto, né, esse assunto nosso de hoje, como educar os seus filhos, pegue a Bíblia, né, reze com sua família, quando acordar de manhã, se possível, durante uma refeição, antes de dormir, né, reúna a família, reze, peça a proteção divina do anjo da guarda para ter um bom sono. A partir de pequenino, você começa a educá-lo. A partir dos 7 anos, a criança já tem a personalidade formada. Ela já tem uma personalidade, gente. Isso aí os psicólogos, os psiquiatras falam na área da ciência. Então, até os 7 anos, você tem total condição de trazer ao mundo uma criança sábia, uma criança amorosa, uma criança temente a Deus. Até mesmo um psicopata, se tivesse um bom pai e uma boa mãe, poderia não matar. Poderia deixar esse desvio de personalidade de lado, através do seu bom senso. Agora, você ensinou, você educou e seu filho seguiu outro caminho, não é culpa sua. Aí entra outro mandamento, o livre-arbítrio da pessoa, né? O livre-arbítrio, ele escolheu o caminho dele, você fez o seu.
Você será julgado segundo a sua conduta. Se seu filho e sua filha estão no mau caminho, não fique triste. Fique triste por ele, mas não por você. Você fez o melhor, né? Se você tiver a consciência tranquila, fique tranquilo, porque Deus vê tudo, Deus conhece todos os corações, Deus conhece o coração de cada pessoa. Então, eduque seu filho para que ele não venha te envergonhar, né, nos dias vindouros. É isso que pede a Bíblia, é isso que a gente tem para dizer para você. Eduque com carinho, com amor e com temência a Deus, sem dúvida alguma. Mais alguém falar alguma coisa, Gilson? Então, uma noticinha que eu queria que tu, Eugênio, só uma opiniãozinha rápida para não se estender, mas eu não sei se vocês leram, né? Porque essa aqui é da série Acredite se quiser. E acredite mesmo se quiser, porque essa é arrepiante. Acredite se quiser. Desculpa, Paulo, agora tu não leu, né? Eu acho que eu não leu. O Thiago, então, não deve ter. Bom, então, bispo americano declara que crianças de 7 anos podem consentir em ter relações sexuais com adultos. Bom, eu acho que esse bispo não quer aprovar. Não quer aprovar a pedofilia, né? Bom, sabe por que ele disse isso? Ele disse que padres pedófilos que não devem ser responsabilizados se eles abusam de crianças de 7 anos ou mais, acreditando que os jovens que são culpados por suas próprias ações. Bom, eu já disse, agora eu não sei, vocês falem o que vocês quiserem. Bispo americano de Nova York. Um bispo é um sem vergonha, um safado pedófilo, devia seguir as leis americanas, ser preso perpétua. Como é que vai falar isso do rapaz? Como é que vai falar isso do apóstolo de Cristo? Como é que vai falar isso? Eugênio. Por isso que nós estamos aqui mostrando porque é o fim dos tempos, não tem como escapar. Por isso que Deus enviou, eu falo e sempre repito, falo a verdade. Não é? A verdade, além da Bíblia, está aqui, ó. Aqui está tudo explicadinho. Se a gente seguir justamente esse livro, Deus não ia enviar um profeta para vocês assim, que nem as pessoas que duvidam do profeta. Duvidam do profeta por quê? Porque daqui fala tudo, que na mensagem que o Paulo leu, tudo bate certinho. Nossa Senhora ensina as crianças. Quem não der atenção às mensagens, revelações que vem lá de cima, do alto, vai se perder, porque o que está escrito na Sagrada Escritura? Tudo isso que está acontecendo está escrito na Sagrada Escritura. Então esse livro veio resumindo as parábolas de vida e dia, então aqui simplificando as parábolas que estão na Sagrada Escritura. Então, Deus escreveu esse livro, o profeta era analfabeto, terceiro no primário. Então nós não podemos duvidar do profeta. Senhor, vamos fechando então essa parte do programa de hoje aí, para não ficar muito extenso. E por aqui quero mandar um abraço especial aos nossos irmãos espalhados pelo Brasil e todo mundo, hein? O pessoal do Paraná é a dona Selmira, seu Pedro, Ari, Maria Rocha, dona Rosália Cocolete, também o Reinaldo e Malene e Antônio Gaspareto em Toledo. Em Londrina temos Valdenir, Malene, dona Ágata, Eduardo Floriano, Dinaldo de Apucarana. Em Pirapó, seu Antônio, família, seu Teru, Ângelo, Geraldo, Tereza Cobato de Maringá. Em Medianeira temos o Valdir Caneleto, o Sr. Palosque, Jacir e Neri, de Medianeira. Em Umuarama, Elizabeth Joilson, Dona Paulina, Demétrio, Penha, Alice, Valdiva, o Basílio Chome e toda a família. Em São José dos Pinhais, Janete, Veridiano e toda a família Setinareschi. Um grande abraço a Juliana do Rancho Alegre do Oeste, Dona Zélia, Ivone, Paula, Michel de Seranópolis. Tem o pessoal aí de Cianorte, seu Gilberto, Dona Francisca e família de Araucária, seu Dinoral e Dona Irene de Curitiba, seu Jorge e família de Ponta Grossa. Já eu mando um abraço especial aí para os gaúchos, né, os meus conterrâneos. Por aqui eu quero trazer agora para você que tem saudade uma mensagem com o profeta Pedro II. A voz do profeta é a voz de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém interpretação pessoal, pois jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Naquele tempo, Jesus contou essas parábolas a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, e cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que o que havia recebido 2, lucrou outros 2.
Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que lhe pertence. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Agora presta atenção, padres, se estiver me ouvindo, através da internet, senhores padres. Por culpa dos bispos, que vêm fugindo da regra, passa então a ser oficialmente, pelas suas leis, considerando um sacerdote fora da lei, por não fazer pelo que eles mandam, mas por motivo de que se este sacerdote quer fazer pelo menos mais certo, prestando serviço para com seu Deus, dentro da lei, jamais perderá de passar para a vida eterna. Porque, em primeiro lugar, Jesus tem que ser honrado e não fazer como nas leis dos homens, para que possam dizer o que os filhos da luz reconhecem que o Filho de Deus deve, em primeiro lugar, ser bem servido com todo respeito, em seu devido lugar, sempre pondo ele acima de tudo. E para quem vier dizer que este sacerdote vem fazendo coisas erradas, não dê ouvido. Faça o que tem de fazer, e tudo pelo mais certo. É assim que Jesus espera de cada um que está sendo chamado. Maria, protetora dos sacerdotes. Aí você vê que é o talento. Talento do padre, que eles pegaram e estão produzindo. Mas que tenham respeito e que não seja ele fazer o que bispo manda que estão fazendo. Aí está o que é um talento. Na base que eu não sou sacerdote, mas quando Jesus para mim passou este talento, eu vou entregar na mão dele mais de 1 milhão de pessoas que leram o livro e que produzi, mas com respeito. Não adianta ele ter batina, eles lá fora, e não dá o respeito para Jesus. Onde é que ele vai ficar o talento dele? Vai ficar o talento aquele que deu um só. Eu fiquei com medo do Senhor, por isso eu guardei. Guardou o quê? Guardou o que é de Jesus e encheu o bolso dele. Ele não lembrou de Jesus nessa hora. Ah, pai, o bispo mandou, eu tenho que fazer. Pois é, agora eu mando o bispo botar você a mão no fogo, quer ver se tu põe? Manda o bispo lá te jogar no mar para ver se te jogas.
Não é uma coisa que tem que ser explicado isso aí. Não vai pensar que cada um tem um talento e esse talento, se você produzir no respeito para com Jesus, o seu talento vai multiplicar. Mas se você não produziu, você não pode passar para outra vida. O que adianta, como aí tem um padre aí que ganhou milhões e que vai fazer uma enorme igreja de Deus Pai, mas quando quer batizar os outros, joga balde de água. Esse talento dele não serve. Deus nem quer esse talento dele que deu para ele. Natural, cada um teve o seu talento, mas não soube respeitar o talento que recebeu. Tem que botar as coisas no seu devido lugar. Padre Tobias, Padre Rômulo, se continuar sempre como eles estão sendo, está aqui como a Nossa Senhora diz, Maria protetora dos sacerdotes, porque eles, com talentos que eles têm, eles enfrentaram o bispo. Não, senhor, eu não vou fazer como você quer, proibir o povo de dobrar o joelho? Não. O Padre Tobias, não, eu vou lá porque lá está o respeito para com Deus. Padre Rômulo lá na Aparecida viu que muitas coisas estavam erradas. Não, eu vou querer aonde está a verdade. Aí sim, o talento dos dois vai aumentar, vai produzir. E chegará no momento, quando Cristo vier, então está aqui, Senhor, o povo que, junto com o profeta, nós fizemos dar o máximo de respeito para com o Senhor. Então os talentos deles produziram, mas aquele que faz a vontade do bispo, como é que pode produzir esse talento? Bispo não quer mais que dobre o joelho? Que talento é esse? Não quer mais que tenha lugar para se ajoelhar na igreja? Não quer mais saber esse negócio de andar bem vestidinho, pode entrar como quiser? O talento deles é aquele um só. Ficou com medo. Com medo de quê? É para mim enganar eu? Com medo não, é encher o bolso deles. É isso. Fazer como Judas. Vender Jesus por 30 moedas de prata. Estão vendendo Jesus. É o cumprimento da Sagrada Escritura, que primeiro, antes da minha vinda, está na Bíblia, antes da minha vinda, eu vou ser rejeitado. Está aí. Para que mais certo a vinda de Jesus? Mas por que os católicos não estão vendo isso? Tudo tem que acontecer. Pai contra filho, fome, miséria, irmão, e tantas coisas que está vindo, doenças, um enganando o outro, um querendo ser mais do que o outro, mas preciso para o evangelho pregar o mundo todo. E João Paulo II, ele foi o único de papas, percorreu a terra toda. Mas tem que surgir primeiro o filho da perdição, e a lei deu prioridade para que homem case com homem, isso é obra satânica. Onde é que está o talento dessa gente? O talento deles é dinheiro. O negócio é dinheiro. Agora o talento para produzir, diz aqui a Nossa Senhora protetora do sacerdote, tem que ter o máximo de respeito para com Jesus, botar acima de tudo. Botar acima de tudo. Eles tiraram da igreja. Gente do Brasil, do mundo inteiro. Será que vocês estão cegos que não enxergam isso? Fazer de Jesus um homem comum, qualquer, tirar do centro da igreja, proibido de dobrar o joelho para ele, esse pecado é imperdoável. Seja bispo, seja cardeal, seja quem for, vai pagar caro por isso. Porque em primeiro lugar tem que dar um máximo de respeito para Jesus. E a Virgem Maria, olha o que ela tem aqui, que ela me pediu. Minhas filhas, olhe minha veste. E os senhores padre e bispo não pede para as mulheres que vê lá na televisão, que a gente vê com aquelas calças espremidas, aqueles seios quase tudo de fora. Vocês não pedem nada disso, respeito. A admira é eles. Botam uma roupa tão bonita, vão lá para frente. Os outros podem entrar como quiser, a minha tem que ser linda. Esse talento deles não serve para Deus, não serve. Serve o talento que Deus dá ali, como explicou, o talento que produziu, que deu 2
produziu mais 2, deu 5, produziu mais 5, mas tudo pelo respeito que tinha e como obedeceu a Jesus. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem entre as nações o que ele tem feito. 1 Crônicas 16, 8. Tá aí para você que curtiu com saudade o meu amigo Bento Conceição. Agora vamos matar a saudade também com um grande sacerdote. Não um qualquer, mas um professor que ordenou outros sacerdotes. Uma enciclopédia ambulante, sem dúvida alguma. Eu tinha muito carinho, muito apreço em ouvi-lo, né? E vou ouvir agora junto com você o grande Padre Rômulo. O Evangelho da humildade. Jesus lança em rosto dos fariseus a sua arrogância. Os fariseus gostavam de passarela, os fariseus gostavam de ser cumprimentados com toda a honra nas praças públicas, aquele cumprimento oriental, não o nosso cumprimento, bom dia, boa tarde, cumprimento oriental, aquelas inclinações solenes. Os fariseus gostavam de tudo isso. Nos banquetes sempre procuravam o primeiro lugar, gente importante, passarela. Mas não só os fariseus. Parece que é inato na natureza humana o gosto da passarela, desfilar, holofote, eu sou o tal. A palavra mais pronunciada no mundo é eu. Por isso é a palavra mais curta que existe em todas as línguas. É sempre um monossílabo. Eu. No tempo das telefonistas, hoje não existe mais telefonista, né? A gente telefona diretamente, fizeram um levantamento, qual a palavra que elas mais ouviam no telefone. E elas todas falaram, a palavra que mais ouve no telefone é eu. Quer dizer, nós somos o centro do mundo. Isso começou há muito tempo atrás. Quando é que começou? Começou no paraíso, com o pecado do primeiro anjo, com o pecado de Satanás, Lúcifer. Lúcifer era o nome dele. Lúcifer significa o anjo da luz, aquele que carrega a luz. O demônio, Satanás, era o anjo mais bonito do paraíso, o anjo mais inteligente do paraíso. Ele se arrogou, ficou orgulhoso, queria colocar o seu trono até acima do trono de Deus. Então vejam, o desfile começou no paraíso, depois então ele foi precipitado no inferno por causa do seu orgulho, primeiro pecado. Depois lançou também no coração do homem esse veneno do orgulho, desejo de passarela, desejo de desfilar. Satanás, primeiro pecado do orgulho, o primeiro fariseu. Depois nós temos também na Bíblia, até gente santa, sabe da história de Moisés e a sua irmã Miriam. A irmã de Moisés era o nome Miriam. E ela ficou com inveja de Moisés. Ela sabia que o seu irmão era um grande profeta, falava com Deus em cima da montanha, os 10 mandamentos. E ela ficou com inveja. Se ele pode ser profeta, eu também posso. Se ele pode falar em nome de Deus, eu também posso. Quis ser uma profetisa. Deus a castigou. Seu corpo ficou todo coberto de lepra. A irmã de Moisés. Moisés precisou interferir para Deus tirar a lepra da sua irmã. Então vejam, passarela no paraíso, passarela entre os santos. Também os 2 discípulos, estão lembrados dos 2 discípulos, né? Tiago e João, vêm com a mãe pedir para Jesus o quê? No seu reino, o Senhor vai sentar num trono glorioso. Nós pedimos para nós 2 sentarmos ao lado do Senhor, um à direita, outro à esquerda. Olha que pedido, né? Mais ou menos como Satanás no céu, um pouco menos, né? Satanás queria o seu trono acima de Deus. Os 2 discípulos queriam um trono ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. Então veja a pretensão nossa de passarela. Conhece a história de Alexandre Magno? Alexandre Magno, inclusive está na leitura de hoje, na leitura do breviário, está lá o nome de Alexandre Magno, e fala do orgulho de Alexandre Magno, lá 2500 anos antes de Cristo. Alexandre Magno conquistou o mundo todo.
e colocou o seu nome de Alexandre em 70 cidades. Nós conhecemos Alexandria, uma cidade na Alexandria, mas 70 cidades receberam o nome dele. Alexandre, 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 para todo mundo se lembrar, o grande Alexandre. Coitado, conquistou o mundo todo, mas morreu picado por um mosquito. Quer dizer, a espada dele feriu milhares de pessoas, conquistou o mundo todo. E Deus mandou contra ele um mosquito, acho que era o mosquito da dengue, né? Naquele tempo não havia penicilina, não havia remédio. Foi morto por um mosquito, uma picadinha de mosquito. Veja o que vale o orgulho do homem, Alexandre Magno. E os santos? Os santos também têm a sua mania, a mania da humildade. Mania da humildade. Veja São Francisco de Assis. São Francisco de Assis chamava todo mundo de irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, tudo era irmão, irmã Morte. A fraternidade universal de São Francisco. E chamava também a si mesmo de irmão burro. O nome que ele dava para si mesmo. Falava com os confrades na hora do almoço: agora vamos almoçar, vou dar uma comidinha para o meu irmão burro. Quer dizer, ele mesmo, né? Vou dar uma comidinha para o meu irmão burro, o meu corpo. Esse irmão burro precisa de uma comidinha. Vamos lá. São Francisco chamava a si mesmo de irmão burro. Corpo, humildade de São Francisco, né? Outro santo, São José Copertino, chamava assim também de burro. Quando perguntava para ele: ô frade, qual é o seu nome? Meu nome é Frei Burro. Frei Burro? Mas por que Frei Burro? Não sei fazer nada, não sei ler, não sei escrever, não sei fazer nada, só sei cuidar dos burros. Vivo lá no curral, cuidando de burro. Meu nome é Frei Burro. Humildade dos santos. Diferente esse desfile, o desfile da humildade. São João Vianney, mesma coisa. São João Vianney era muito humilde, muito simples, não tinha uma inteligência muito grande, a não ser a inteligência dos santos, a inteligência do Espírito Santo. No dia da ordenação, quase não foi ordenado padre. Os padres se reuniram: nós vamos ordenar esse seminarista aqui, o João Vianney. Ele é muito burro, não pode ser padre. Ele escutou, estava na porta, escutou, me chamaram de burro. Então ele entra lá e fala assim: olha, eu sou burro mesmo. Mas se lembre de uma coisa: Sansão matou um exército inteiro, 3.000 filisteus, com uma queixada de burro. Uma queixada de burro. Se Deus pode matar um exército inteiro com uma queixada de burro, imagine com um burro inteiro que sou eu. A piada de São João Vianney, né? Uma queixada de burro deu destruir um exército. Agora imagine um burro inteiro. Todo mundo caiu na risada, os padres: mas esse homem é inteligente, parece que é burro, mas não é burro, não. Para fazer uma piada dessa, merece ser ordenado padre. São João Vianney foi ordenado padre por causa de uma piada a respeito de si mesmo. Eu sou um burro mesmo, mas um burro na mão de Deus vale muita coisa. Uma queixada vale, então um burro inteiro vale muito mais. Então veja a humildade dos santos. O desfile dos santos é bem diferente. Na leitura de ontem, lá na rádio, nós lemos uma leitura bonita. Deus cita Michelangelo. Michelangelo, Deus fala assim: vocês se lembrem daquela figura que um artista colocou na Capela Sistina? O dedo de Deus apontando para o Adão. Estão lembrados dessa gravura, né? A criação de Adão. O dedo de Deus apontando para Adão, e Adão com o dedo assim. Quer dizer, o dedo de Deus, todo-poderoso, a imagem da criação. E Deus elogia Michelangelo. Veja o que é o dedo de Deus. Com um dedo eu criei o homem, com um dedo eu criei todo o universo. Elogio a Michelangelo. E interpretando isso, o nosso profeta, o seu Bento, falou: e Deus deu para nós 10 dedos. Para quê?
não para criar o mundo, mas para colocar em mãos postas lá para cima. Essa é a posição verdadeira. O dedo de Deus aponta para o homem, com todo o poder, com toda a majestade. Mas os dedos de nosso, olhar lá para cima, apontar lá para cima. E nós estamos fazendo o contrário hoje, né? Nós estamos na era digital. Na era digital, tudo se faz com o dedo. Aperta um botão, acontece. Um botão, telefone. Botão, celular. Um botão, até lá nos Estados Unidos, um botão vermelho do presidente americano. Botão vermelho para explodir a bomba atômica. Se algum país invadir os Estados Unidos, basta o presidente americano apertar um botão vermelho e ele destrói esse país com a bomba atômica. Botão, era digital, tudo um dedo, um dedo, um dedo. Quer dizer, o homem com o seu dedo quer imitar a Deus Criador. Deus Criador, lá na criação, imagem de Michelangelo, elogiada por Deus, é bem diferente. E o homem quer imitar na era digital. Mas o Sr. Bento tem outra receita. O dedo do homem é para fazer assim, mãos postas, olhar lá para cima, apontar para Deus em adoração. Essa nossa posição, a posição do homem, não a passarela, mas a humildade, humildade dos santos. Frei burro, irmão burro, a queixada do burro, São João Vianney. Amém. Esse é o programa Ceifadores. Um grande abraço aos nossos irmãos conterrâneos gaúchos, o Valdir de Pinto Bandeira, o Valentim Rita de Bento Gonçalves, o senhor Super Mario Bros, a Dona Eva, o Vanderlei Eliseu de Caxias do Sul, a Tânia Rosia Teresia de Gravataí, a Natalina de Vacaria, e a Alice Anângela, Gilda Cecília Galdenir, seu Fernando de Pelotas, Rio Grande do Sul, também o senhor Dalto e esposa, Vanderlei Família, Maurício e família, Dionísio e família de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O assunto é pesado que vem agora. Dilson Kutcher vai falar de um bispo, arcebispo, não sei o que é aí, que proibiu uma diocese de dobrar os joelhos. Olha, gente, o que o diabo pediu para Jesus? De próstata de joelho. Adoração. Quer dizer, adoração é o máximo amor, devoção a um ser, né? E nós, como devotos, dobramos o joelho para Jesus. Agora, um segundo senhor que segue a Deus proíbe todos dobrarem os joelhos. É isso mesmo, Dilson? Então tá, amigos, eu vim aqui falar de um tema aí, de um e-mail que ele me mandando. Tem um artigo também na semana aí que saiu no Raia Maria. Mesmo eu estando um pouco enfermo hoje de saúde, não estou 100%, mas eu resolvi aí gravar com vocês aí para dizer o seguinte. Saiu uma notícia aí de um bispo argentino, né? Que ele proibiu ele foi lá numa paróquia inteira e proibiu a paróquia inteira de comungar de joelhos. Ele proibiu a paróquia inteira de comungar de joelhos. O padre que dava comunhão de joelhos na boca foi afastado do cargo. E aí veio o bispo, né? E foi lá e ainda disse que não poderiam mais. Aí deu 1000 explicações, como sempre, né? Porque esses bispos apóstolos aí, que eles não têm o menor respeito por Deus, né? Não tem o menor respeito. Então vocês imaginam o seguinte: vocês entram na igreja, tá? E de repente vocês estão na igreja e de repente Jesus se materializa na frente de vocês. O que vocês fazem? Vocês se ajoelham, se jogam nos pés de Jesus, né? Porque é algo maravilhoso. Mas os nossos bispos de hoje, cardeais e padres, eles não dão a mínima para Jesus, entende? E sabe por que eles não dão a mínima? Porque eles não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia, corpo, sangue e divindade, entendeu? Eles não acreditam mais em Jesus Eucarístico. Então eles, como não acreditam mais, eles tudo que é sagrado para eles, que é respeito com Deus, eles não dão a mínima mais para isso, entendeu? Porque é o seguinte, agora eu vou perguntar para vocês, se a gente não pode se ajoelhar para Jesus, para eles vão se ajoelhar para quem? Para o demônio? Sim, não se pode ajoelhar para Deus, ou vão se ajoelhar para o homem, para eles mesmos. Basta crer, como eu disse no outro programa, é o seguinte, imagine também que esse mesmo fiel chega na igreja e ele vai se ajoelhar, e quando ele olha, ele está se ajoelhando para quem? Para a cadeira do bispo e do padre, porque Jesus é eucarístico, o sacrário, eles botaram lá no canto e agora ele está se ajoelhando para a cadeira do bispo e do padre. Quer dizer que o lugar de Jesus, de Deus, da casa dele, foi usurpado por esses cardeal, bispo, padre, apóstata, tá? E é o seguinte, são rebeldes, porque na Bíblia em Jeremias, eu só não me lembro o versículo, mas Jeremias está escrito que quebraste, só um pouquinho, eu vou ver aqui.
Eu vou vir aqui porque isso aí merece ser lido. Merece ser lido. Vamos ver onde está isso. Vamos ver. Ah, está aqui. Estes padres, bispos, cardeais, enfim, freis eclesiásticos, que não se ajoelham mais para Deus e impede que os fiéis se ajoelhem para Jesus Eucarístico, para Deus, muito bem, eles estão cumprindo o que está no Antigo Testamento, que diz o seguinte: esses maus eclesiásticos, quebraste desde o princípio meu jugo, rompeste os meus laços e disseste, não servirei, se referindo ao demônio. Está em Jeremias 2,20, pois eles estão servindo ao demônio. Eles dizem, não servirei, não me ajoelharei, não servirei, não sirva a Deus, sirvo ao demônio. Sim. Eles sabem muito bem o que eles fazem. Não vai pensar que eles diz que não é para ajoelhar na hora da Eucaristia, não é para receber a comunhão na boca, é para receber na mão. Eles servem muito bem ao demônio. Entendeu? E aconteceu na Argentina isso aí. Na Argentina que aconteceu isso aí. Mas não é só na Argentina. Eu recebi de Portugal, eu acho que já faz quase um ano, a mesma coisa. E outros, tem um pai também que disse que passou uma maior vergonha, não me lembro se foi em Fortaleza, que foi se ajoelhar também com a filhinha e o padre mandou ele levantar. Muito bem. Então, esses padres, bispos, cardeais, fique bem claro, eles servem aos demônios, Satanás, eles servem ao demônio. Não adianta ficarem Deus está falando essas coisas, pois eu falo. Sabe por quê? Porque esses padres, cardeais, bispos, eclesiásticos e freis que fazem isso, que proíbem um fiel a se ajoelhar perante seu Deus, eles não merecem nenhum respeito. Não merece, porque quem não tem respeito com Deus, nós não podemos ter respeito. Para o demônio não se tem respeito. Respeito se tem com o sagrado, com Deus. Entendeu? Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para Satanás não se tem respeito. E esses padres, bispos, cardeais, é exatamente o que eles fazem. Entendeu? Como eu disse e vou dizer até quando estiver nesse programa, a maioria desses bispos, padres, eclesiásticos, cardeais, eles estão sim possuídos pelo demônio. Estão. Eu afirmo isso e dou a quem doer, e pode continuar mandando e-mail, falando horrores, não tem problema. Agora eu vou defender os valores cristãos, a verdade, se opondo do erro, e para Deus é a glória, entendeu? É a glória. Ou vocês agora querem dar glória para o demônio? É isso que vocês querem dar, glória para o demônio? É glória para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ouviu? É isso aí. Olha, agora vai ser pequenininho, porque eu já não ia nem vir aqui hoje. Então vai ser uma coisinha bem rapidinha. Eu só vim dizer isso aí. E para terminar, só mais um pouquinho. Por que botaram o sacrário para lá? Por quê? Isso é um plano diabólico, entendeu? Para usurpar o lugar de direito de Deus e do Filho de Deus, de dentro da casa dele. Agora estão dando lugar para o homem ser Deus dentro da casa de Deus. Entendeu? É isso que eles querem fazer. Querem que o sagrado fique de lado e o profano comande. Deus fique de lado e o demônio que comande. Só que tem o seguinte, né? Eles não vão conseguir isso por tanto tempo como eles pensam, porque o diabo já está vencido. Todo mundo sabe disso. Está em Apocalipse. O diabo vai ir para o lago de fogo junto com todos esses cardeais, bispos. Vão ir com todos os eclesiásticos, maus pastores, maus operários, e que servem ao mundo, e que fizeram pactos com o mundo, e fazendo pactos com o mundo, fizeram pactos com o demônio. Porque quem quer ser amigo do mundo, como eu disse no programa passado, constitui-se inimigo de Deus. São Tiago 4,4. Ok, hoje é pequenininho, hoje é só para dizer assim, o culto já teve lá e deu seu recado. Um abraço e vamos em frente. E o meu amigo Gabriel do outro lado, meu amigo Juliano, muito obrigado aí, tá? Fiquem com Deus, até mais. Programa Ceifadores, obrigado pela sua companhia. Quero mandar um abraço especial para os mineiros aí, o Sidney, Tia Lourdes, o Anides, Patrocínio, Gorete, Família, Geraldo Alves Quadros e Hélio, Eliane Caeté, também Eliane de Betim, Toninho, Família de Contagem, Dona Geralda, Dona Geralda, Dona Mercedes, São João del Rei, em Cássia tem Maria José Silva Reis, Grupo de Cássia, o Ailton Moreira de Caratinga, Valdir Faz em Belo Horizonte, Maria Leice em Minas Gerais. No Rio tem um Antônio, Terezinha e Gil, né? Dr. Cine, então. Dr. Cine também, né? Ele é mineiro? Ele come queijo? Tá bom. Doutor Cine, desculpa, esqueci a Dona Silvia, da Dona, toda a família da Dona, um grande abraço aí. E agora temos um vídeo do
Padre Paulo Ricardo, parte 1, ele vai falar como você faz para ir para o inferno. Tu não quer, né? Então escute bem para você não fazer errado aí. Eu também quero mandar um abraço pro meu amigo Odair, lá de Francisco Sales, Minas Gerais. Pessoal da Campina Verde, o Divino José França, toda a família lá, todos. E pessoal lá de Sorriso, Mato Grosso, a Inês Maiorque e a Dona Domingas, lá de Juína, Mato Grosso também. Tem um amigo lá de São João del Rei também, lá no Paraguai. Tá bom, então, gente, vamos lá com o Padre Paulo Ricardo. A Parresia dessa semana tem um tema um pouco estranho. Como ir para o inferno? Ou seja, como é possível que uma pessoa seja condenada eternamente? Bom, vamos entender isso e vamos ver qual é a artimanha de Satanás para seduzir uma pessoa que é um bom católico e que vai continuar acreditando em Deus, vai continuar comungando, indo à missa, se considerando um bom católico, enquanto isso ele está num declive, na ladeira dos ímpios, que irá rolar para a condenação eterna. Para nós entendermos isso, nós precisamos um pouco entender a psicologia de Satanás. Entenda a palavra psicologia. Psique quer dizer alma. Precisamos estudar a alma dos seres humanos. E Satanás ele é bastante bom nisso. Ele sabe como é que ele caiu. E ele usa o mesmo método para que nós caiamos também. Assim como Satanás caiu através da sua vaidade, do seu orgulho, Lúcifer, anjo de luz, que não quis servir a Deus, mas quis ser original, quis ter a sua própria ideia, a sua liberdade. Assim também, o primeiro passo, o passo real e definitivo na direção do inferno começa com a soberba, começa com a vaidade. Eu conheço bons cristãos, deixa eu dizer até, bons padres que começaram assim o seu caminho de impiedade. E hoje já não são mais tão bons assim. Como é que eles começam? Começa assim: olha, você está assistindo esses vídeos do Padre Paulo? Ah, você quer celebrar a missa do jeito que está no missal. Você fica nessa mesmice de repetir o catecismo da Igreja Católica, aquela mesma ideia. Você fica nessa mesmice. Cara, você sai dessa, meu. Você precisa ser original. Pensa com a tua cabeça, rapaz. Você fica aí repetindo. Fica nessa estereotipagem, repetindo essa fala antiga, esse discurso medieval. Ah, pelo amor de Deus, você vai deixar que o careca do Padre Paulo faça a sua cabeça? Bom, a pessoa que pensa assim, primeira coisa, primeira desgraça que acontece, é que a pessoa não nota que o que o Padre Paulo ensina é, quer queira, quer não, uma repetição dos documentos do Papa. Eu não sei se você entende isso. Não sei se você já se deu conta. Mas eu realmente acho que a gente tem que crer o que está naquele livrão amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica. Eu realmente acho que para viver a vida de um bom católico nós temos que seguir aquilo que está naquele outro livrão chamado Código de Direito Canônico. Eu realmente estou convencido de que para celebrar uma boa missa você tem que seguir aquelas letrinhas vermelhas que estão lá no missal. Celebrar a missa é muito fácil. Você lê o que está no preto e faz o que está no vermelho. Eu realmente acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser lida, deve ser lida, ela é importantíssima, mas ela precisa ser lida com a mentalidade católica. Então, como você vê, eu não estou pedindo que você deixe que eu faça a sua cabeça. Não. Eu estou pedindo que você deixe que os padres da igreja façam a sua cabeça. Os padres
da igreja, quer dizer, aqueles que são nossos pais espirituais, os papas, os grandes escritores eclesiásticos, os santos. Essa multidão de homens que trilhou aqui nessa terra e já chegou no céu. Você não tem por que arriscar um caminho seu. Siga o caminho que eles já seguiram. Então eu não estou fazendo a sua cabeça para você ser igual a mim. Eu estou dizendo, veja, eu não quero ser original. Mas a atitude demoníaca é exatamente o contrário. Seja original. E essa vaidade é que está no início de tudo. Agora, essa vaidade que está no início de tudo, ela é também uma profunda estupidez. Sim, porque o sujeito quer ser original. Eu quero pensar com a minha cabeça. Eu não quero que Padre Paulo faça a minha cabeça. Eu quero essa estereotipagem, essa repetição de ideias. Eu quero ser original. E aí, de repente, se ele abrisse os olhos, mas é idiota, o demônio cega as pessoas. Ele não abre os olhos, ele não vê. Ele está, na verdade, pensando exatamente como a multidão de bilhões de pessoas malucas desse mundo moderno, que está se entregando a uma lógica satânica de destruição da humanidade. Você quer ser original. Então o que você faz? Você segue a moda. E segue milhões e milhões de pessoas que não são cristãos, não querem saber de igreja, não querem saber de obediência e de repente entra o segundo passo. Para ir para o inferno, é importante que você tenha uma preocupação muito grande de agradar os homens. Esse é o segundo fator, que está muito ligado ao primeiro. O primeiro é a vaidade, o orgulho. Ora, vaidoso precisa de plateia. Plateia, quem são? Os homens. O cara que quer ir para o céu, ele tem diante dos olhos uma preocupação. Agradar a Deus. Mas você que é um teólogo moderno, você que é uma pessoa para frente, você que é uma pessoa que está adaptada à realidade, você não é um medieval, você já está na igreja atualizada, a igreja 2.0, né? A nova igreja, não essa igreja antiga, esclerótica. Você que é um cara do momento, você não está preocupado em agradar a Deus, porque afinal o inferno não existe. Isso é um dos primeiros dogmas que cai do artigo da fé, dos artigos da fé, quando um sujeito está no declive que vai para o inferno. É um passo importante. Se você quer ir para o inferno, primeira coisa que você tem que fazer, deixar de crer, é deixar de crer no inferno. Deus é bonzinho. Deus não é pai todo-poderoso. Ele é um vovô todo tolerante. Deus é mais parecido com o Papai Noel. Ho, ho, ho. Ele vem e dá presentes. Ho, ho, ho. Né? Esse é Deus. Muito bem. Você não precisa agradar a Deus. O vovô vai sempre gostar do netinho querido. O que você precisa é agradar os homens. Porque você precisa de aplauso. Você precisa mostrar que você é para frente. Que você é um catequista, mas você é um catequista moderno, arrojado. Você é padre, mas você é um padre para frente. Você não é um padre embatinado. Porque, afinal das contas, essa batina preta, isso daí é ave de mau agouro. Você precisa ser muito moderno. E então, você dá esse segundo passo. A tremenda preocupação de agradar os homens. Veja, você começou querendo ser livre. Mas o segundo passo é tornar-se escravo. Escravo da opinião pública. Se você quer ser um bom católico, você quer ir para o céu, você quer ser santo, meu irmão, sabe de uma coisa, neste mundo aqui, esse mundo real, não o mundo da sua fantasia, não o mundo das suas doiduras, o mundo real. Nesse mundo aqui, você vai ser minoria. Isso quer dizer que você vai se sentir como um peixe fora d'água. Você não vai ter a sua turma, entendeu? Você não vai ter a sua tribo. A sua tribo vai ser aqueles poucos católicos que querem realmente ser católicos e estão preocupados com a salvação da sua própria alma. Você não vai ser aplaudido.
Não vai ser aplaudido por nenhuma autoridade. Não vai ser aplaudido por uma multidão. Ninguém vai levantar palmas para você e dizer Hosana ao filho de Davi. Todo mundo vai querer apedrejar você. Então a primeira coisa, não seja suicida. Porque uma coisa é ser um mártir, outra coisa é ser um suicida. Saiba se retrair e não comprar briga à toa com o mundo moderno. A primeira grande batalha que você tem que travar é aqui dentro de você. Ajudar a sua família também a travar essa batalha. E se você não tem acesso à sua família para ajudá-la a travar essa batalha, ajude os seus irmãos e irmãs que estão nesta mesma luta. Essa é a primeira coisa. Claro que existe a fase missionária, de trazer mais irmãos para essa fraternidade, sim. Mas, em primeiro lugar, nunca seja presunçoso de achar que você já está a salvo. Você está sempre numa batalha. Porque se você quer ser de Deus e quer temer a Deus, saiba, você comprou uma briga desgraçada com o demônio. E a palavra desgraçada aqui é muito correta. É uma briga desgraçada, porque o demônio não tem a graça de Deus. Você, graças a Deus, tem a graça de Deus e você, com a graça de Deus, irá brigar. Mas saiba que a luta está lá. Primeiro passo, vaidade. Segundo passo, não temer a Deus, querer agradar os homens. E a partir disso, você vai começar a fazer deformações da fé. Você começa a criar um Deus que agrada aos homens. Você começa a criar uma igreja que agrada aos homens. Você cria a igreja dos sonhos do mundo moderno. Essa é a igreja dos seus sonhos. Ah, essa igreja vai ser aplaudida? A igreja onde os padres celebram um casamento gay? Ah, isto aqui é uma igreja arrojada? A igreja onde as mulheres são ordenadas padre, onde os padres podem se casar ou não se casar, ser divorciados, porque afinal o casamento é uma instituição burguesa, não é verdade? Para que isto? Meus irmãos, um Deus que agrada a todo mundo. Mas esse Deus se parece tão pouco com o Deus que foi crucificado. Jesus não agradou. Jesus foi crucificado. Infelizmente, esse pessoal que está no declive e que se fecha para a verdade de Deus, eles realmente não entenderam ainda. Não entenderam qual é o significado real e verdadeiro de que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou seja, ter medo de machucar Deus, ter medo de desgostá-lo, ter medo de não ser dele. A partir daí, se dá então o endurecimento do coração. E esse então é um passo decisivo. O passo de ir para o inferno depende deste último passo. O endurecimento do coração. Que é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, se você quiser detalhes a respeito desse pecado, eu fiz o meu último programa Testemunho de Fé, do 4º domingo da Quaresma, deste ano de 2011, sobre a cura do cego de nascença. Nesse Testemunho de Fé, você acessa aí no site, você vai ouvir um áudio de 25 minutos, em que eu explico o Evangelho do cego de nascença e termino explicando qual é o pecado contra o Espírito Santo, que é esse endurecimento do coração. Segundo o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, pecado contra o Espírito Santo comporta 6 possibilidades de pecados contra o Espírito Santo.
onde você, de alguma forma, nega o auxílio de Deus para a sua salvação. Ouça esse áudio, ouça este comentário do testemunho de fé, e ali a gente destrincha mais essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Prometo que eu gravo para você também o próximo Parresia, para a gente meditar melhor sobre esse pecado contra o Espírito Santo. Essa é a última fase de como ir para o inferno. O endurecimento do coração. Obrigado, Paulo Ricardo. Sempre é bom ouvir um sacerdote, embora esteja na modernidade, mas com um pensamento, né, uma visão muito importante, até conservadora, sem dúvida alguma, Padre Paulo Ricardo. Agora vamos ouvir e ver esse vídeo que fala sobre as 3 guerras mundiais e a nova ordem mundial. É bem possível que o nome Albert Pike não seja familiar para vocês. Entre tantas personalidades dos Estados Unidos que conhecemos, Albert não é exatamente uma das mais famosas, embora colecione alguns monumentos póstumos e uma reputação importante como escritor e general da Guerra Civil Americana. Mas em meio a tantos feitos durante sua vida, um episódio bem pequeno acabou tomando proporções gigantescas com o passar do tempo. Uma carta que Albert enviou ao político italiano Giuseppe Mazzini, datada de 15 de agosto de 1871, ela foi publicada pela primeira vez em 1959 pelo autor William Guy Carr e gerou uma série de discussões por seu conteúdo, no mínimo, polêmico. Nessa carta, Albert previu com detalhes muito específicos as 3 grandes guerras mundiais que aconteceriam décadas depois e que, ao fim delas, estabeleceriam a nova ordem mundial. 2 delas já aconteceram. Segundo a carta, já estamos nos encaminhando para a 3ª e derradeira guerra mundial. E com ou sem previsões, há muitas pessoas que dizem que um conflito entre as maiores potências do planeta já é mais do que iminente. Mas será que Albert foi capaz de descrever com tanta precisão o destino da humanidade? Há quem diga que tudo não passa de uma farsa. Mas, e se for verdade? Vamos conhecer um pouco mais sobre Albert Pike. Nascido em Boston no ano de 1809, era descendente dos colonizadores da região e foi um notável autodidata, tendo passado em Harvard, mas desistindo da universidade pelas taxas de matrícula impostas. Acabou se tornando professor por conta própria, dando aulas em escolas por todo o estado de Massachusetts. Sua vida profissional foi extensa e repleta de conquistas. Foi jornalista e, posteriormente, dono do jornal que o contratou, além de ter feito uma carreira como advogado e até como poeta. Em 1859, inclusive, ele chegou a receber um título de mestre honoris causa em artes da própria Harvard. Albert também participou ativamente de 2 conflitos: a Guerra Mexicano-Americana, em que foi capitão de tropa, e a já citada Guerra Civil, onde trabalhou como negociador dos confederados e também general. Nas 2 ocasiões, ele foi conhecido por seu comportamento insubordinado e acusações criminosas que foram de utilização incorreta de recursos até ordens para escalpelar os inimigos. Muito embora essas acusações tenham sido retiradas após algum tempo. Podemos ver que Albert Pike não era, de qualquer modo, uma pessoa simples. Até mesmo sua aparência era considerada intimidadora. Mas a maior parte de sua influência veio de sua filiação a fraternidades, como a maçonaria. Seu perfil proativo quanto aos assuntos da sociedade o levou à posição de soberano grande comandante até o fim de sua vida, ou seja, por um total de 32 anos. Sua atuação na maçonaria é o feito mais conhecido da vida de Albert, que até hoje é considerado um dos maçons mais notáveis na história dos Estados Unidos.
Não à toa, muitos dizem que sua relação com a fraternidade é um dos maiores agravantes para a veracidade do que ele havia dito em sua carta. Ah, sim, a carta. Endereçada a Giuseppe Mazzini, um maçom e político italiano, ela detalha uma visão que Albert teve e que incluía 3 guerras que assolariam o mundo antes de um desastre econômico sem precedentes, que abriria o caminho para o estabelecimento da nova ordem mundial. É interessante lembrar que essas previsões foram feitas em 1871, 43 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial e 20 anos antes de sua morte. Ou seja, ele nem mesmo presenciou a concretização da sua profecia. Vamos ver o que ele diz sobre cada guerra. Número 1. A Primeira Guerra Mundial deverá acontecer a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia, fazendo do país uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânico serão usadas para fomentar essa guerra. Ao fim da guerra, o comunismo será estabelecido e usado a fim de destruir outros governos e enfraquecer as religiões. Essa primeira passagem se refere claramente ao conflito que aconteceu entre 1914 e 1918 e que contou com, entre outras coisas, a Revolução Russa, que levou o comunista Vladimir Lenin ao poder e ao estabelecimento de 2 frentes de batalha: os impérios centrais, compostos pelos impérios alemão e austro-húngaro, e os aliados, formados principalmente pela Rússia, França, Estados Unidos e, claro, o Império Britânico. É importante citar que, historicamente, a ascensão do regime comunista na Rússia levou o país a uma profunda mudança interna, inclusive no quesito religioso, já que os bolcheviques instruíram o chamado ateísmo de Estado e, segundo alguns historiadores, iniciaram um programa governamental de conversão forçada ao ateísmo. Número 2. A Segunda Guerra Mundial deverá ser fomentada ao tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deverá acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o bastante para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deverá se tornar forte o bastante para equilibrar o domínio do cristianismo, que será limitado e deixado em xeque até o momento em que for necessário para o cataclisma social final. A Segunda Guerra, como sabemos, teve como protagonistas a Alemanha de Adolf Hitler e sua perseguição desmedida aos judeus. Não à toa, o Holocausto provocou mudanças fundamentais no modo de pensar dos perseguidos. Entre elas, o mais importante foi o consenso de que eles precisavam de um lugar onde pudessem ficar a salvo de qualquer tipo de repressão e que também pudesse servir como um abrigo para outros judeus, que é um pensamento essencialmente sionista e que levou à criação do Estado de Israel em 1948, alguns anos após o fim da guerra. Além disso, o comunismo teve um papel muito mais proeminente na Segunda Guerra, já que a União Soviética fez parte dos aliados e protagonizou um contra-ataque à Alemanha que desestabilizou completamente o exército de Hitler. Isso permitiu que ela se tornasse uma das superpotências do mundo à época, sendo um contraponto à América capitalista. Número 3. A Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada pelas diferenças causadas pelos agentes dos Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deverá ser conduzida de maneira que o Islã e o sionismo destruam-se mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, que estarão mais uma vez divididas em relação a esse tópico, serão levadas a lutar ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Deveremos soltar os nihilistas e os ateus e provocar um cataclisma social formidável, em que todo o seu horror mostre às nações os efeitos do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da desordem mais sangrenta. Então,
Em todo lugar, os cidadãos se verão obrigados a se defender da maioria revolucionária e exterminará esses destruidores de civilizações. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão sem direção a partir desse momento, vão receber a verdadeira iluminação por meio da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, finalmente revelada para o público. Tal manifestação resultará do movimento reacionário que se seguirá da destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos superados e exterminados ao mesmo tempo. Em resumo, Albert Pike diz na carta que a futura Terceira Guerra Mundial terá um desfecho muito mais ideológico do que bélico, mesmo que muitas nações estejam acabadas ao fim dela. A menção bem decisiva quanto à doutrina pura de Lúcifer não é à toa. O livro em que a carta foi publicada se chama, em tradução livre, Satã, Príncipe deste Mundo, e descreve o que o autor William Guy Carr chama de conspiração luciferiana. Pela procedência da publicação, muitos dizem que a carta não passa de uma farsa inventada por William para corroborar sua teoria da conspiração, já que ele mesmo é tido como o criador da demonologia Illuminati, o que também justificaria a menção a essa sociedade secreta. Outros também declaram que tudo foi arquitetado por um homem chamado Leo Taxil. Controverso escritor e jornalista, ele teria se convertido ao cristianismo para disseminar a ideia de que a maçonaria tinha laços com o satanismo. E se você se lembra bem, Albert Pike era maçom. Seus livros e panfletos foram um sucesso entre os cristãos à época, mas logo começaram a despertar suspeitas quanto à sua veracidade, especialmente quanto à existência de uma tal Diana Vaughan, que teria confessado a Taxil todos os procedimentos dos maçons. Por fim, ele acabou confessando que tudo não passava de teatro e se mudou de Paris para não sofrer com a perseguição. Só que tem uma coisa: Taxil escreveu suas obras antimaçônicas ao fim do século XIX, décadas antes da Primeira Guerra Mundial. É algo a se pensar, não é? De acordo com o que tem acontecido com o mundo contemporâneo, especialmente o conflito entre Israel e Palestina, que parece estar muito distante de algum tipo de trégua, a carta de Albert Pike, sendo verdadeira ou forjada por outras pessoas, pode ter acertado alguns detalhes bem complicados sobre o nosso futuro. Mas e você? Acredita nisso tudo? Será que Albert foi realmente capaz de ditar o que os Illuminati fariam para levar nosso mundo à conspiração luciferiana? Pode deixar seu comentário aqui embaixo e a sua opinião. Chegamos ao fim de mais um E Se For Verdade? Daí esse vídeo muito interessante. Agora, Eugênio Choma, complemento com o seu comentário. Nós estamos caminhando para todo mundo está vendo que nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. E está bem narrado o que ele falou das guerras ali. A primeira guerra, tudo que ele falou aconteceu, a segunda também. E a terceira, e ele fala que vai ser os muçulmanos que vão... Quando eu vou ler uma mensagem que Nossa Senhora passou ao nosso profeta Pedro II, dia 31/7/2004. Eu vou ler um trecho da mensagem aqui, ó. Nossa Senhora fala assim: é desumano que os líderes de vários países vêm cometendo. Para eles, morrer e matar é a única solução para ser um mundo melhor, para ter um mundo melhor. Os muçulmanos vêm traçando uma vingança sem tamanho. Na realidade, olha o que Nossa Senhora fala: na realidade são eles que comandarão um exército sangrento. Terra Santa, Jerusalém, será para eles um país sem mais valor, aonde mãos de Deus ainda continuam ali até se completar o fim dos tempos. Povo sem rumo que só fica irritado. É de lá. E lá é como um ninho de cobras das mais venenosas de todas as espécies. E aqui na Bíblia, Apocalipse 9, está escrito assim: a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e eu vi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro,
que está diante de Deus. Que dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados na beira do grande rio Eufrates. Para quem não sabe, o grande rio Eufrates passa no Iraque. Então foram soltos 4 anjos que conservavam-se preparados para a hora, o dia e o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu vi o seu número. Então, tá como tudo que está na Sagrada Escritura está se cumprindo. Vamos indo em frente na parte finalzinha, está chegando no finalzinho do programa Ceifadores, mas antes quero mandar um abraço especial aos portugueses, né, o Pois, os patrícios, né, o seu Martins, Fernando e Dona Rosinha, a senhora Natividade, o Paulo, Thelma, Helena, Rosa de Lisboa, Cidália Ferrão, Paulo e Cláudia Pimentel. Olha, o Portugal que está com umas queimadas aí muito fortes realmente, né? Tem que rezar bastante o povo aí. Um abraço especial do Maria Alzira, Antônio Dimi, na Alemanha, do Paraguai tem o senhor Alcídio, o senhor Mirtes, Donizete, Vitorina, Neuri, Mali Rosa, Tuparandá, em Naranjal tem o Rafael Beatriz, Cláudio e Tânia, dito de Firpo, né? Em Paraguai, e a Julieta Frugiato da Argentina, são alguns dos irmãos, sem contar os canadenses, né? Também os americanos conosco, a senhora Maria de Fátima, Antônio Rosanina de Montreal, Maria do Rosário, Maria Leonardo, Maria Pinheiro, José e Joana Miranda, a senhora Hilda, a senhora Fátima Carreiro de Toronto, Canadá, um grande abraço e obrigado sempre pela companhia através do site Ceifadores. Por aqui estamos chegando na parte final, né? O patrão Eugênio Choma vai mudar novamente o horário do programa, né, Eugênio? A partir da próxima semana aí, os próximos dias, voltando para segunda-feira de novo. Tem data de estreia ou não? O pessoal está pedindo, ligando para mandar o programa para segunda-feira. Só o mês que vem, no mês de setembro. Tá? E também eu mandar um abraço do pessoal de Belém, do Pará, a Beatriz, sua mãe, seu pai, que estão, Dona Pilar, seu pai, que está sempre assistindo o programa. Bem, a Dileu, lá de Manaus. E Paulo, um abraço para alguém aí. Obrigado pela companhia. Eu quero só agradecer pelo convite, pela presença, por poder estar aqui junto com vocês. Agradecer o Eugênio, Dilson, agradecer você, Tiago. Muito obrigado pelo pessoal que está nos assistindo aí. Valeu, quem sabe, na próxima semana eu estou aí de volta. Sai de Rei Maria, Dilson. Um sorrisinho para fechar o programa de hoje, né? Então, uma boa noite a vocês e que os santos anjos do Senhor guardem as suas casas e suas famílias e até a próxima. Eugênio, obrigado pela companhia. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, Deus permitir, nós estaremos aqui de volta. Por aqui vamos fechando o programa de hoje. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então receba como um presente de Deus e eduque e cuide com muito carinho o seu filho, tá bom? Um grande abraço, até o próximo programa Ceifadores, se Deus quiser. Salve Maria. Eu agradeço a você, a sua presença aqui através da internet e que está nos ouvindo. Com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José.